Você sabe o que é a endometriose? No Brasil, estima-se que 8 milhões de mulheres tenham a doença e 6 milhões não sabem que tem. Então, atenção! Hoje, às 6h30 da tarde, tem um talk show gratuito no Teatro do Brasília Shopping que vai esclarecer dúvidas sobre o assunto. O evento é aberto à comunidade. Aqui no estúdio conosco está o Dr. Frederico Correia, ginecologista, especialista em endometriose. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela participação com a gente aqui no Repórter Boa DF. tarde, eu que agradeço o convite. Doutor, gostaria de começar perguntando o que é a endometriose? Então, a endometriose é uma doença que acomete cerca de 10 a 15% das mulheres. É uma doença que se caracteriza pela presença do endométrio, que é um tecido que normalmente está dentro do útero. Então, quando esse tecido é encontrado fora do útero, isso caracteriza essa doença. Agora, a mulher tem alguma dor? Quais são os sintomas da endometriose? O principal sintoma da endometriose é a cólica menstrual, né? Aquela cólica intensa que muitas vezes faz com que a mulher precise usar medicação para dor. Muitas vezes faz com que ela vá ao pronto-socorro em função da cólica menstrual, deixe de trabalhar, deixe de fazer suas atividades habituais. Cerca de 90 a 95% das portadoras de endometriose têm esse sintoma. Além disso, elas podem desenvolver um outro sintoma importante, que é a dor durante o ato sexual, né? No abdômen ou no fundo da vagina, que muitas vezes acaba trazendo outros problemas. E a infertilidade, que é uma outra questão muito importante associada também à endometriose. E nessa questão da infertilidade, a endometriose ela é definitiva? A pessoa que tem, ela não consegue engravidar ou ela consegue e pode ter algum problema durante a gravidez? Então, cerca de 50 a 60% das mulheres que têm endometriose têm infertilidade. Normalmente, elas precisarão de algum tipo de tratamento, né? Ou uma cirurgia ou um tratamento com técnica de reprodução assistida, com fertilização in vitro ou inseminação. Em alguns casos, a cirurgia resolve o problema da infertilidade, elas conseguem uma gestação espontânea. Em outros casos, elas vão precisar da cirurgia e da reprodução assistida para conseguir a gravidez. Agora, para as mulheres que têm a doença, é difícil o tratamento ou é tranquilo? O tratamento é difícil, depende muito do grau da doença. A doença ela é dividida basicamente em 4 estágios, né? Mínimo, leve, moderado e severo. Quanto mais grave a doença, mais difícil o tratamento. O tratamento cirúrgico da endometriose profunda, que é a endometriose severa, é realizado por poucos profissionais no país inteiro. São poucas equipes que têm habilidade e experiência para realizar esse tratamento, o que dificulta muitas vezes o acesso das pacientes ao tratamento adequado. A doença, pela forma como ela acomete a mulher, por todos os aspectos que ela envolve, aspectos emocionais, psicológicos, psiquiátricos e infertilidade, ela deve ser tratada por uma equipe multidisciplinar. Entendi. Agora, o que faz ter esse agravamento da endometriose? É o tempo somente? A mulher, de repente, não trata e vai passando o tempo, vai agravando um pouco a doença? Ela é uma doença que normalmente começa na adolescência, né? Mais ou menos aí 2/3 das mulheres que têm endometriose, os sintomas começaram na adolescência. Mas muitas vezes ela só vai ser descoberta lá na frente, quando a mulher vai parar de usar o método anticoncepcional para tentar engravidar, é que ela descobre a endometriose. E esse período do diagnóstico, habitualmente, demora entre 7 e 12 anos, dependendo da situação, dependendo do local onde essa paciente vive e do acesso dela às questões de saúde, aos médicos e aos serviços de saúde, de uma forma geral. E, por exemplo, na adolescência, a adolescente, ela pode, de repente, sentir que é apenas uma cólica, às vezes é uma coisa... Pode confundir, de repente, o sintoma de uma cólica e não achar que é uma coisa grave. Esse talvez seja o maior problema em relação ao diagnóstico, né? A adolescente, do ponto de vista cultural, ainda se entende no Brasil, por exemplo, que a cólica menstrual é uma coisa absolutamente normal, que, teoricamente, as mulheres teriam que sentir cólica mesmo ao menstruar. Doutor? Não é normal. A cólica normal é aquela cólica leve, em que a mulher muitas vezes nem precisa usar remédios para dor e consegue conviver bem com aquele sintoma. A cólica que faz com que a mulher ou adolescente deixe de ir à escola, deixe de realizar suas atividades de lazer habituais, precise ir ao pronto-socorro para usar medicação para dor, essa cólica não é normal. Né? E muitas vezes, por trás desse sintoma, nós temos a doença endometriose, e que muitas vezes é diagnosticada tardiamente por isso. E quando descobre bem antes, por exemplo, na adolescência, é muito mais fácil de tratar, assim, a chance de cura?
Na verdade, é uma doença que não tem cura, é uma doença Não crônica. tem. O que nós fazemos é realizar um tratamento, muitas vezes mais precoce. E o mais importante, na verdade, é alertar essa adolescente e essa família que ela tem uma doença que pode evoluir, por exemplo, como com lesões no intestino, lesões na bexiga, né? Que são os casos mais graves. E que essa família e essa adolescente têm que estar atentas a esses sintomas e realizarem sempre os exames de avaliação para avaliar se a doença não está evoluindo. Entendi. Por que a mulher desenvolve essa doença? É genético? É uma questão de ambiente? Esse é um outro tema bastante polêmico e bastante discutido no mundo inteiro. Inúmeros estudos são publicados anualmente a respeito desse assunto. Não se sabe exatamente a origem da endometriose. O que se entende é que ela tem uma origem multifatorial, né? Existem questões genéticas. A gente sabe que as mulheres onde há na família um caso de endometriose, elas têm 2 a 3 vezes mais chance de desenvolver a doença. Há questões do sistema imunológico, que certamente está modificado e alterado nas mulheres que têm endometriose, em aspectos pontuais da doença. E também questões hormonais. É uma doença que está muito associada também ao estímulo hormonal que esse endométrio que está fora do útero recebe. E isso tudo faz com que essa doença desenvolva. Agora, na gravidez, se a mulher já tem, de repente, um quadro mais leve e ela engravida, pode ser mais perigoso para um aborto ou não? Não tem Normalmente, a endometriose não está associada à alteração a problemas na gravidez. A dificuldade maior é em conseguir mesmo a gestação. Depois da mulher grávida, a doença em geral fica mais tranquila, os sintomas desaparecem, inclusive no momento da amamentação. Então, ela só vai voltar a ter sintoma, provavelmente, quando ela voltar com as menstruações. Depois da amamentação, enfim. Ela fica com mais ou menos 1 ano e meio sem sintomas. Entendi. Agora, doutor, vamos falar sobre o evento de hoje, né? Um talk show, uma conversa com as pessoas que tiverem interesse em tirar dúvidas, né? Isso. E vai ser no Teatro do Brasília Shopping, não é isso? Isso. Nós tivemos a oportunidade de realizar esse evento que é extremamente importante. Nós precisamos chamar a atenção da população e das autoridades do serviço público, de saúde, para essa doença. Ela é uma doença que ainda está esquecida. Ela foi descrita em 1860. E até hoje, a maioria das pessoas não sabe que ela existe. As mulheres sofrem em casa durante anos sem saber que tem a doença. E tem uma alteração importante na qualidade de vida, na qualidade profissional, conjugal e familiar. Hoje, então, às 18h30. Isso. Quem quiser, Aberto ao gratuito, público. aberto ao Exatamente. público. Quem tiver interesse em tirar dúvidas, é só ir ao Teatro do Exatamente. Brasília Shopping. Exatamente. Muito obrigada pela Eu que participação, doutor. agradeço.